Epístola aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 6 até o 14. Até o 14. Eu gostaria de ler os pares e dividir a leitura com os irmãos, que os irmãos possam ler os ímpares. Gálatas, o exemplo de Abraão, viver pela fé. A palavra de Deus nos diz assim, amém, amada igreja? A palavra de Deus nos diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e lhe foi atribuído para a justiça. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, meus amados? Vamos orar mais uma vez por iluminação e compreensão, para que Deus possa continuar falando aos nossos corações através da palavra. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte. Te bendizemos e te rendemos graças, ó Deus, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, ó Pai, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. E nesse momento agora nós te pedimos iluminação do céu, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações. Ó Deus, que a tua igreja esteja com os ouvidos sensíveis, ó Deus, ao teu Santo Espírito, e que o Senhor possa falar através da tua palavra. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. É um dos textos mais ricos da Bíblia que tem. E antes, meus irmãos, de nós mergulharmos em cada versículo, nos aprofundar, nós temos que entender, nós passamos um período sem expor, e o que é que acontece? Foi exposto, né, Efésios, e nós queremos recordar, tá, o contexto que essa carta foi escrita. O contexto dela, tá? O contexto da igreja, da região. Essa carta foi escrita para uma região, da Galácia do Sul, tá? Galácia do Sul. E essa igreja dos Gálatas aqui, dessa região, estava literalmente contaminada. É um ataque severo que essa igreja estava sofrendo. De quê, pastor? Dos falsos mestres. Falsos irmãos, falsos mestres, infiltrados dentro da igreja, infiltrados na comunidade de fé. E é justamente isso. E quando a gente pega o contexto, o apóstolo Paulo, já para recordar um pouquinho, você voltando um pouquinho aí, o apóstolo Paulo vai dizer que só existe um evangelho, não existe dois evangelhos. Então só há um evangelho verdadeiro, que é esse evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que Jesus pregou, que os profetas pregaram e que os apóstolos pregaram, que a igreja primitiva continuou pregando e que a igreja contemporânea, a primeira igreja batista em Araripina, continua pregando. Há um só evangelho. Quando você volta aí, voltando um pouquinho para o capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz isso. Olha o que ele diz, capítulo 1, verso 6. Mantenha a sua Bíblia aberta. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho.
O apóstolo Paulo aqui fica surpreso, porque esses irmãos já estavam mudando para outro evangelho que não era o evangelho genuíno. E o apóstolo Paulo, a sensação dele é de surpresa, porque ele tinha ensinado aquela igreja, ele tinha pregado para aquela igreja. E esses falsos irmãos, chamados judaizantes, eles diziam assim, creiam em Cristo, podem crer em Cristo, mas vocês precisam de 3 coisas. Vocês precisam ser circuncidados, manter a dieta do calendário judaico e o calendário das festas. Com isso, vocês serão salvos. E o apóstolo Paulo combate o legalismo, é um combate ao legalismo essa carta. Eles diziam assim, sim, a fé é importante, mas vocês precisam guardar a lei de Moisés, a lei mosaica. Todos as 613, vocês precisam guardar isso aí para que vocês possam ser salvos. É verdade, Cristo morreu por nós, eles diziam isso, mas ele não é suficiente. Vocês precisam de algo a mais. Exemplo, do sábado, como muitas igrejas dizem hoje, igrejas legalistas. Uma coisa que nós já tiramos como lição nessa noite, Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo é suficiente para que nós possamos ser salvos. Somente Cristo é suficiente. E eles pregavam justamente isso. O evangelho, Cristo mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa. E Paulo, ele fica completamente indignado com essa igreja, por causa da perversão do evangelho. E o apóstolo Paulo, ele pronuncia uma dupla maldição sobre essa igreja, sobre esses falsos profetas. Descendo mais um pouquinho aí, olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Primeiro, no verso 7, capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses irmãos que estavam infiltrados, estavam fazendo o quê? Pervertendo o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, trazendo coisas novas para dentro da igreja, ou os velhos rudimentos. E o apóstolo Paulo agora sim, no verso 8 e 9, ele traz uma dupla maldição sobre esses falsos irmãos, falsos profetas. Olha o que é que ele diz. Primeiro no verso 8, olha o que é que ele diz. Mas, ainda que nós, o próprio apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito, anátema. Maldito seja, qualquer um, pode ser um anjo que desça do céu. Ou se nós viermos e pregarmos outro evangelho, que não seja esse, que foi pregado aí, que seja amaldiçoado. Aí ele repete novamente, primeira maldição, a segunda maldição. Verso 9, é o que é que o apóstolo Paulo diz. Como já dissemos, ele confirmando, como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, aí, a dupla maldição, que seja anátema, que seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo não estava para brincadeira. O apóstolo Paulo não aceitava heresia no meio da igreja. Por isso nós combatemos os falsos profetas. Por isso que nós combatemos a teologia da prosperidade. Por isso que nós combatemos a teologia da glória. Pessoas que chegam aqui e querem mandar em Deus. Começam a declarar. Declaro, eu determino. Não existe isso. Deus, ele é soberano. Soberano. Aqui é um combate a heresia nessa igreja. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos manter isso. Antes de chegar aqui, o apóstolo Paulo, do verso 1 ao 5, ele já tinha estabelecido um modelo. E ele vem repreendendo essa igreja. Olha o que é que ele diz do verso 1 ao capítulo 3 agora, do verso 1 ao verso 5, para que nós possamos entrar no nosso texto. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Eu vou ler para os irmãos. Ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? É uma pergunta. Os Gálatas estavam enfeitiçados com as falsas doutrinas, os falsos apóstolos, a falsa igreja. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que foi através da fé.
da graça mediante a fé. A resposta já vem automática. O apóstolo Paulo está aqui combatendo justamente a heresia. Ele diz, verso 3, será que vocês, aí ele repete novamente, são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem aperfeiçoar a carne? Vocês estão aperfeiçoando os seus desejos, o coração contaminado de vocês. Vocês querem verdadeiramente homens insensatos, mulheres insensatas voltarem aos velhos rudimentos? O apóstolo Paulo fecha com chave de ouro, dizendo assim, no verso 5, aqueles que lhes concedeu o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela graça mediante a fé. Tudo é pela graça mediante a fé. Não vem de nós. É dom de Deus. E ele chega aqui justamente agora, do verso 6 ao 14, falando que a justificação é pela fé. Nos versículos do 6 ao 14, Paulo vai provar biblicamente. Usando o que, pastor? Ele usa a Bíblia. Paulo tinha uma Bíblia. Qual era a Bíblia de Paulo, o Antigo Testamento? Paulo, ele combate com a Bíblia. A resposta sempre está na palavra de Deus. A própria palavra de Deus, o Antigo Testamento, que a justificação, o homem só pode ser salvo pela graça mediante a fé. E isso ele começa, e nós temos sempre que relembrar isso, como igreja do Senhor. Por quê? Porque nós, às vezes, queremos acrescentar algo na obra de Cristo. Nós somos mestres nisso. Nós queremos, às vezes, ir com a força do nosso braço. E não é assim, é mediante a fé. E ele traz um caso emblemático, que é o caso de Abraão, conhecido como pai da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, ou imputado à justiça de Deus em Abraão. É isso. É o caso, ou assim como Abraão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está fazendo aqui uma comparação, tá? Ele diz, o que é que ele está pegando? Abraão como exemplo e trazendo, assim como Abraão foi justificado, é o caso de Abraão, foi justificado, ele está fazendo uma comparação entre Abraão e aquela igreja. Vocês também foram justificados pela fé em Cristo. É o modelo. O modelo é Abraão, o modelo é a fé de Abraão, a comparação é com Abraão. Ele está trazendo um exemplo do pai da fé. Foi assim que ele foi salvo, quando ele creu. E a gente tem que voltar no contexto para entender do Antigo Testamento, que foi um momento específico na vida de Abraão, que Abraão creu nas promessas de Deus, e a ele foi atribuído a justiça de Deus, o momento que Abraão foi justificado pela fé. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Nós vamos agora para Gênesis, desde o princípio, Gênesis 15, do 1 ao 6. Eu gostaria de ler com a igreja. Gênesis, capítulo 15, do 1 ao 6. Abraão foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, desde do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a salvação é pela graça mediante a fé. É pela fé. Vamos ler aqui, igreja. Gênesis 15, deu uma travadazinha aí? Gênesis 15, do 1 ao 6, do 1 ao 6. Eu gostaria de ler junto com a igreja aqui, vai estar exposto aqui. Vamos lá, nossa voz aqui, igreja. Depois destes acontecimentos, veio a Abraão. Abraão respondeu: se continuo sem filhos, é o Damasceno, Eliezer. Abraão continuou: tu não me...
aqui a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz no verso 6. Abraão creu, e isso foi atribuído à justiça, foi imputado à justiça de Deus em Abraão. E Abraão foi salvo pela fé. O cenário é esse: Deus aparece para Abraão numa visão, promete recompensar a sua descendência. Abraão questiona: como eu serei se eu não tenho herdeiro ainda? Deus leva Abraão para fora e diz: olhe para o céu, olhe para as estrelas. Você consegue contar? A sua descendência será igual a ela. É essa a visão. E o que é que acontece com Abraão? Justamente isso. Abraão creu nas promessas de Deus. Nós somos justificados assim, nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a justiça de Cristo é acreditada na nossa conta. É assim que somos salvos. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão, patriarca. E Paulo, ele pega justamente Abraão, porque era uma figura central do judaísmo e do cristianismo hoje ainda. Ele tinha uma relação pessoal com Deus. E isso é fundamental. Trazendo para a igreja hoje, nós temos que ter uma relação fundamental com Deus, com Cristo. Porque senão nós não vamos entender o plano da redenção nas nossas vidas. Não vamos. A palavra-chave justamente é Abraão creu. Abraão confiou. A palavra aqui é um ato de confiança de Abraão. Abraão creu. Abraão olhou e se firmou, fixou os olhos nas promessas de Deus, confiou, teve certeza. Aqui a certeza é plena, plenamente, completamente, totalmente. Ele creu no Senhor. E a isso foi-lhe atribuído a justiça de Deus. Isso aqui é quando nós nos apoiamos. É como se Abraão, hoje, se apoiasse simplesmente em Deus. Eu confio nas tuas promessas, meu Pai. Eu confio nas tuas promessas. E isso foi-lhe atribuído à justiça. Hoje, nós cremos em quem? Em Cristo, que é a rocha eterna. Nós cremos na rocha inabalável. Nós estamos alicerçados nele. É interessante que no hebraico aqui, a raiz é a raiz do amém. Abraão disse: assim seja, Senhor. Vai ser conforme a tua vontade e o teu querer. Eu confio, é verdade de fato. Eu confio plenamente nas tuas promessas. Creu, confiança no Senhor, nas promessas de Deus. Não é algo emocional, não é algo intelectual, não é, mas envolve o coração. O coração na Bíblia é todo o nosso ser. Abraão creu com todo o seu ser, todo o seu ser, como ele foi formado, corpo, alma e espírito, e isso ele foi justificado, a justiça de Deus. Abraão, ele não apenas concordou, meus irmãos, há uma diferença em concordar e confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus. Abraão, ele apoiou todo o seu peso, o peso da sua vida em Deus, nas promessas de Deus. Por isso há uma diferença. Concordar e confiar plenamente em Deus, em Deus. Nós temos que pensar nisso nessa noite. Nós estamos concordando ou confiando plenamente em Deus. Nós estamos entregando tudo a Deus, o controle da minha vida, a constância da minha vida, os momentos de crise, entregando a Deus. Em quem nós estamos confiando? Concordar que é algo passivo da boca para fora. É algo intelectual, que eu posso até concordar. Concordar com Deus. Eu posso concordar. Eu vou dizer: não, Deus existe. O que a Bíblia está falando é verdade. Deus tem bons planos para a minha vida. Mas eu estou aplicando isso na minha vida? Eu concordo, mas não aplico? Tem alguma coisa errada. Eu concordo, mas eu não vivo. Tem alguma coisa errada na minha vida. Eu concordo, mas eu não vivo aquilo que Deus me prometeu. Eu não acredito. Eu falo da boca para fora. Por isso que nas horas das reações, na hora da crise, quando surgem os problemas, haverá dúvida. Vai surgir dúvidas.
E a dúvida leva o quê? O medo. E o medo leva o quê? A necessidade de controlar todas as coisas, tudo sozinho. Não está no meu controle, não está no nosso controle, não. Em vez de eu entregar completamente a Deus, totalmente a Deus, não. Aí vai trazer o quê? Limitação. Limitação, a superficialidade da vida. É crer, apenas crer. Com a mente, apenas crer da boca para fora. E não com todo o meu ser. Diferente de confiar plenamente no Senhor. Entregar e ter um relacionamento pessoal com Deus. E isso leva os crentes ao descanso. Eu estou descansando em Deus, na bondade de Deus, independentemente das circunstâncias. Mesmo que elas dizem o contrário, mas eu descanso no Senhor. Eu estou com os olhos fixos nas promessas de Deus, mesmo sem ver, porque eu vivo por fé e não por vista. É assim que nós temos que estar firmados. Aí toda a nossa atitude vai ser diferente. Vai ser uma atitude ativa e relacional com esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vai haver frutos, relacionamento diário. Eu confio no Senhor. Eu estou ligado ao Senhor. Eu estou ligado na videira verdadeira. Eu sou um ramo aonde a videira manda a seiva para dar vida e que essa vida desse ramo possa frutificar. É assim que nós vamos viver. E na hora da reação, das crises da vida, vai trazer paz ao meu coração, impedindo que o meu coração se turbe ou fique perturbado. Vocês lembram o que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado por coisa alguma, não. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí vai ser a nossa reação na hora da crise. Porque eu confio plenamente no Senhor. Eu não só concordo da boca para fora, e isso é totalmente diferente. E na hora da entrega a Deus, nesse relacionamento, eu vou me apoiar nos seus propósitos e no seu planejamento para a minha vida. É isso que eu vou fazer. Eu vou entregar ao Senhor o meu caminho e todo o meu ser vai viver e vai viver completamente para o Senhor. É assim que funciona. Concordar e confiar plenamente. O que é que nós estamos fazendo? Confiando plenamente ou só concordando da boca para fora? Abraão confiou. Abraão confiou. Por isso, voltando lá para o versículo 6, a palavra foi-lhe atribuído a justiça. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Tá? Olha o que o apóstolo Paulo disse. Creu em Deus e lhe foi atribuído a justiça. Essa é uma palavra contábil. Tá? Foi creditado. É belíssima. Só em Romanos tem 11 vezes, Romanos 4. Lhe atribuído, foi imputado à justiça de Deus. Vem da contabilidade. Então a justiça de Deus foi considerada, foi contabilizada na conta de Abraão. Por quê, pastor? Porque ele creu. Porque ele creu em Deus. É uma ação legal que tem implicações eternas. Ele creu em Deus, foi contabilizado na conta dele, creditado a justiça de Deus na conta dele, e as implicações eternas, salvação, redenção, vida eterna, são implicações eternas. Creditar, foi depositado na conta de Abraão, a justiça de Deus, foi calculado para nós hoje, a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi tudo calculado por Deus, antes da fundação do mundo. E a justiça de Cristo foi creditada em nossas contas. Por isso eu gosto de costumo dizer, quando Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê a justiça de Cristo em você. E diz, ali é meu filho amado. Foi o que Ele fez por ele na cruz do Calvário. Foi o que Ele fez por ele, foi o que Ele fez por ela na cruz do Calvário. Foi em nosso favor, foi por amor. Atribuir. Ele justamente fez isso, atribuiu, transferiu a conta nossa, dos nossos pecados para Cristo, e a justiça de Cristo foi contabilizada em nosso favor.
É como se hoje pegasse uma ilustração aqui moderna. Você não tem nada na conta, aí chega lá 1 bilhão na sua conta. 1 bilhão na sua conta. Você não trabalhou, você não ganhou, você não merece, simplesmente está lá na sua conta. É impossível você devolver de volta. É impossível você perder novamente. Foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não se perde a salvação. A justiça de Cristo é imputada sobre nós. Deus creditou a sua justiça na conta de Abraão. Abraão não produziu, não mereceu, não ganhou, não, simplesmente não. Mas Deus atribuiu, Deus imputou, foi imputada, atribuído, creditado na conta de Abraão, sem merecimento. Da mesma forma, o que Cristo fez por nós. Não merecíamos, mas fomos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso ele diz, atribuído para a justiça. Justiça aqui não é apenas fazer o que é certo, não é a justiça dos homens, não. Não é a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus. E hoje é justamente a justiça de Cristo. Está em conformidade com a lei divina agora. Por quê, pastor? Porque Cristo é o cumprimento da lei. E agora nós participamos dessa justiça de Cristo, ser declarado filho de Deus, não passar mais pelo grande tribunal de Deus, porque agora nós já fomos justificados. Por isso é uma declaração legal. O justo juiz, o juiz por excelência, já deu sua sentença a você. A sentença para você nessa noite. Você já foi declarado justo no tribunal de Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. 3 verdades importantes aqui, nesse versículo aqui. O tempo da justificação de Abraão, a gente tem que entender isso. Acontece lá em Gênesis 15. Abraão ainda não tinha sido circuncidado. Não tinha. Foi antes do nascimento de Isaac. Antes de Deus testar o coração de Abraão, quando pede ele para sacrificar Isaac, muito antes da lei de Moisés. Então, o meio da justificação de Abraão não foi por obras, não, ele não fez nada, não foi um ritual de circuncisão, não. Não foi pela lei, a lei foi dada 430 anos depois, não foi. Simplesmente foi pela fé. Pela fé, Abraão creu, teve fé, e lhe foi atribuído a justiça. A justiça foi imputada, dada por Deus, não produzida por Abraão. Por isso nós não podemos nos salvar. É Deus quem nos salva. Foi um sacrifício completo na cruz do Calvário. Foi Ele que veio, foi Ele que nasceu, foi Ele que morreu, foi Ele que foi sepultado, foi Ele que ressuscitou ao 3º dia, foi Ele que ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai, e é Ele que intercede por nós, tudo vem dEle. Por que é que o pastor está dizendo isso? Porque muitos cristãos vivem hoje como se fosse 90% Deus que salvava e simplesmente 10% é nós. Não, nós não fazemos nada. A justificação é um ato de Deus na obra e na pessoa de Cristo Jesus em nosso favor, no dia que cremos em Cristo Jesus. Então não é 99% graça e 1% obras, não é Cristo mais o meu esforço, não é, simplesmente é o quê, pastor? 100% Cristo, 100% graça, 100% fé, amor, graça, perdão, misericórdia, através da obra, a obra sim, de Cristo por nós na cruz do Calvário. Tudo isso vem dele, por meio dele. Meus amados irmãos, é sensacional o texto. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso. E o caso de Abraão, fazendo uma comparação com o pai da fé, assim como Abraão, ou é o caso de Abraão, pai da fé. A partícula aqui é de comparação. A maneira que Abraão foi salvo é a maneira que vocês serão, através de Cristo. Abraão é o modelo, é a referência. Nós somos salvos assim. Abraão, depois, nós temos que lembrar que Abraão, depois, ele pratica a fé dele.
quando ele leva Isaac. Isso é fé. Deus, né? Eu não vou ler o texto, senão a gente vai perder um pouquinho de tempo. Deus chama Abraão, manda ele sacrificar o menino. O menino que já tinha, não era um menino, tinha quase 12 anos. Ou mais. Abraão leva o menino, e a fé de Abraão é incrível, que ele diz, ó. Ele chama os seus servos e diz, subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele tinha convicção que Deus faria o impossível naquele momento. Ele creu. Isso é fé. Ele creu. E realmente, quando Isaac chega lá, quando ele pega, coloca o menino para ser sacrificado, amarra o menino, que pega a faca, Deus diz, não. E Isaac diz, sou eu o sacrifício. O que é que Abraão diz? Deus proverá. Deus, ele vem provendo em nossas vidas. Ele continuará provendo. Isso está lá, está em Gênesis 22, tem que ler. Excepcional o texto. Gênesis 22, do 4 ao 17. Deus proverá. Meus amados irmãos, o que mostra que realmente nós fomos justificados pela fé? O que é que mostra? Como é que nós sabemos que a justificação é pela fé? O que é que vai mostrar que nós somos verdadeiramente justificados pela fé? São os nossos méritos, as boas obras? Ou são os frutos espirituais, as mudanças internas que acontecem no nosso coração? É isso que vai mostrar. Sendo a fé o único instrumento. A fé é o instrumento. O que realmente demonstra que nós fomos um dia justificados. É o que, pastor? Transformação. Transformação pela graça mediante a fé. Não é esforços humanos. Não, não é, nunca foi. Aqui estão algumas dos principais indícios que alguém verdadeiramente foi justificados pela fé. Quando a gente pega toda a teologia bíblica, o que é isso, pastor? Teologia bíblica, Gênesis e Apocalipse. É isso que vai mostrar. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Coloque bem aqui, Amanda. Romanos 5:1. 5:1. A primeira coisa é paz. É paz com Deus. Justificado, pois, vamos ler, igreja? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Não existe mais guerra entre você e Deus, não. É o primeiro sinal. Nós já sabemos que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Então, eu deito, pego no sono e durmo. Paz. O estado é de paz. Isso vai mostrar a necessidade de viver por obras. Eu faço, eu sou. Não, a salvação, quando nós temos certeza da salvação, nós descansamos na justiça de Cristo. E Cristo age como um escudo, como um rochedo. A ira de Deus é aplacada, é abrandada, não há mais a ira de Deus sobre os seus filhos, mas há a ira justa, santa de Deus contra os filhos da ira. Mas agora nós temos paz com Deus, é isso que ele diz, justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Paz, o estado é de paz, não é mais um estado de guerra. Ele agora vai trazer o segundo ponto. Ele vai mostrar que nós agora vamos produzir frutos. Nós não somos justificados pela fé, não. Mas a verdadeira fé produz frutos para a glória de Deus. Caráter renovado, transformação da mente. Essa é a coisa mais visível que tem no crente. Mudou verdadeiramente, ele não é mais o mesmo. Ele é um novo homem, ela é uma nova mulher. Mudou totalmente e completamente, nova criatura, santo separado para Deus. Mudança de mente, mudança de vida. E vai mostrar uma fé operante agora nas nossas vidas, produzindo fruto. Fruto.
Frutos, Gálatas vai dizer que esses frutos são baseados em quê, pastor? Em amor. O amor é a base dessa igreja e tem que ser a base. Se não tiver amor, não serve para nada. Coloque bem aqui, Amanda, Gálatas 5:6. Eu quero ler junto com a igreja. É um amor operante. Vamos ler, igreja. Porque em Cristo Jesus é uma fé que gera amor. É uma fé que gera um amor genuíno e verdadeiro no meio do povo de Deus, no meio da comunidade de fé. Uma igreja que impacta vidas transformadas, vidas mudadas para a glória de Deus. Não é uma tentativa de barganhar com Deus. Não se barganha com Deus. Não tente barganhar com Ele. Não existe barganha com Deus, não. Não se barganha com Deus. É uma fé em amor. Eu amo o meu próximo. Eu amo Deus sobre todas as coisas. Eu amo o meu semelhante. Eu vou de encontro a Ele agora, estendo a mão, abraço e cuido. É uma fé operante em amor. E não só uma fé operante, mas uma fé perseverante. É isso que vai demonstrar que eu fui justificado, que a justiça de Cristo foi imputada, colocada sobre mim. A justificação pela fé. Não é crença intelectual, não é. Algo passivo, não é, nunca foi isso. Mas é uma confiança total, que leva o quê? Obediência. O que foi que Abacuque disse? Que o justo viverá por... Bota bem aqui, Amanda, para a gente ler, que os irmãos estão com sono. É que o pastor não deixa dormir com as exclamações. Bota bem aqui, Abacuque 2:4. 2:4. Vamos lá, igreja? Eis... Aquele que vive pela fé perseverante, Deus vai acalmar a alma. Uma fé operante diante de Deus, mesmo diante das provações, mesmo diante do caos do mundo. Nós vivemos por fé, uma fé que opera, uma fé que nós conseguimos ver através do caos, apesar das tempestades, nós conseguimos ver. Nós sentimos a presença de Deus, nós sabemos que Ele está nesse lugar, nós sabemos que Ele está no meio dessa igreja, no meio desse povo, Ele está no meio da nossa família e Ele pode mudar radicalmente a nossa história, porque é uma fé operante, viva e eficaz. É isso que a fé, é isso que os justificados pela fé vão produzir, acessibilidade à graça e à esperança, a certeza. Nós temos acesso direto. Lá em Romanos, ele não fala só de paz, mas ele diz agora acesso. A presença do Pai. Tu podes ir diretamente, não precisa vir ao pastor. Em oração é a Ele. Vá a Ele. Diretamente a Ele você tem acesso direto ao Pai. Direto ao Pai. É uma graça que lhe dá acesso ao trono de Deus. Você pode ir a Ele, você pode se achegar a Ele nessa noite, ainda hoje. A Ele, vá a Ele com alegria e com esperança. Alegria presente, alegria futuramente, mesmo em meio a qualquer tribulação, porque vai gerar isso. Eu quero ler com a igreja agora Romanos 5, 2 e 3. Romanos 5, 2 e 3. Vamos ler, igreja. Pelo qual... Amém. Louvado seja o nome de Deus. Vai trazer isso aos nossos corações. Acesso à presença de Deus. Nos gloriamos na esperança, certeza. Estou cansado de falar aqui. Certeza, esperança, certeza. Não é esperar por algo que não vai acontecer, mas certeza nas promessas de Deus em nossas vidas. E nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação nos deixa perseverantes. Homens e mulheres constantes,
justificados pela fé. Meus irmãos, nós fomos justificados. E isso vai trazer o que ao nosso coração? Nós temos que trazer, tem que trazer isso. Reconhecimento da minha própria miséria. E automaticamente isso é o quê, pastor? Dependência de Deus. Miserável pecador. Quando eu digo isso, eu tenho dependência de Deus. Maldito homem que sou. Dependência de Deus. Isso tem que tornar o crente cada dia mais humilde. Nós temos que abandonar o orgulho religioso e confiar exclusivamente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É isso que a justificação pela fé produz. O que mostra que realmente eu sou justificado é um coração que descansa na obra de Cristo. Resultando em quê, pastor? Num amor prático, diário. Um amor diário, pela fé. Eu vou ter paz e espírito, obediência amorosa à palavra de Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que falou esse verso poderoso. Esse verso 6 aqui. Não é apenas que a salvação é pela graça mediante a fé. Não é só isso. Mas também nos conecta diretamente com a herança eterna. Novo céu e nova terra. Nós crentes, através do patriarca, o pai da fé, mostrando que todas as promessas de Deus sempre foi pela graça mediante a fé. Pela graça mediante a fé. Pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E ele continua na mesma pegada, verso 7. Verso 7. Gálatas 3:7. Olha o que é que ele diz. Diz assim: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Abraão, ele traz mais uma vez o exemplo de Abraão. Ele só está pegando Abraão como exemplo aqui. Saibam, né? Isso aqui, nós temos que gravar isso. Isso é um imperativo. No grego, é um imperativo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para as nossas vidas hoje? Conheçam, entendam, reconheçam esta verdade, saibam que os que têm fé que são filhos de Abraão. Ele vai dizer saibam e ele dá outro, portanto. Ele traz uma lógica no seu argumento aqui, dizendo aqui, estabelecendo um raciocínio lógico. O que é que ele está dizendo aqui? Primeiro, Abraão foi justificado pela fé, isso é uma premissa, isso é uma verdade, isso é um fato. Aí depois ele vai dizer, agora os filhos são os que partilham da mesma natureza, aqueles que foram alcançados pela fé. Portanto, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Em quem, pastor? Em Cristo. Os que têm fé. Os que têm fé. Fé é uma expressão que literalmente aqui significa aqueles que procedem da fé. São filhos de Deus, aqueles que creram um dia, aqueles que têm a fé como fonte divina. Paulo aqui está criando totalmente um novo povo, que começou pela fé e continua pela fé. Não é os circuncidados, não. Não é por obras da lei, não é. Não é por descendência física, não, é pela fé. Os verdadeiros filhos, completamente por fé. Quem são esses filhos de Abraão aqui? Quem são eles? É uma questão que nós temos que pensar, porque nessa época era uma coisa que trazia literalmente uma dinamite no meio do povo judeu. João 8, né? Eles vão dizer, nós somos descendência de Abraão. Os judeus, jamais fomos escravos, dizendo para Jesus, como você pode dizer que nós somos livres? Eles confiavam na descendência física, não viviam como Abraão. Sabe o que é que Jesus disse para eles? Olha o que é que Jesus disse, coloca bem aqui, Amanda, João 8, 39, 40. Jesus vai pegar eles pela palavra. Jesus é mestre nisso, né? Ele diz assim, ó. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu,
se vocês fossem filho de Abraão, faria as obras que ele fez. Aí ele diz, mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês não são descendência de Abraão, vocês são filho do diabo. Porque queriam matar o próprio filho de Deus. E agora Paulo está dizendo a mesma coisa. A verdadeira descendência de Abraão é espiritual, não física, nunca foi. Espiritual, sempre foi espiritual. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da sua fé. Por isso ele foi circuncidado. Primeiro veio a fé. E Paulo fala sobre isso novamente. Por isso que a gente vai pegando textos para fechar todo o contexto para a gente entender. Paulo, ele vai falar sobre a circuncisão, mas o sinal foi dado por causa da fé. Amanda, coloque bem aqui, Romanos 4, versos 11 e 12. Eu gostaria de ler com a igreja. Último texto. Vamos lá, igreja. Abraão recebeu... Abraão é o pai da fé dos incircuncisos, os gentios, e dos circuncidados, os judeus, pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo vem falando sobre isso. Sobre isso, sempre foi pela fé. Não é pelos descendentes físicos, não. Não, é pela fé. Não é porque tiveram a genética de Abraão, não, pela fé. João Batista disse isso, né? E não pensem que vocês podem dizer uns aos outros, temo pai por Abraão, porque afirmo a vocês, Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Então, os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Deus, são aqueles que crêem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não são descendentes físicos, não, que têm a genética, não, mas que têm a genética da fé, que crê. E também os circuncidados, né? Como Paulo, Pedro, Tiago, vários que foram circuncidados. Dos incircuncisos, gentios, e dos circuncisos, os judeus. É isso. Por isso, Paulo ele traz uma revolução. Isso é revolucionário para essa época. Um gentio que, pela fé, se torna filho de Abraão. Os verdadeiros filhos de Deus. A fé, meus irmãos, é o único critério para a salvação. O único critério para a salvação. Não é pelo batismo, não é por tradição familiar, não é por religião, não é pelo ritual de circuncisão, não. Se Paulo tivesse hoje aqui, ele ia dizer a mesma coisa. Isso tudo não importa. Você tem fé? Como o pai da fé, Abraão, será salvo. Será salvo. Não é filho de crente, mas fé igual a salvação não é. É apenas fé que é igual a salvação. 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Se alguém quiser fazer um complemento ou uma pergunta, fiquem à vontade. Que se eu não souber, Janderson está ali, ele responde. Ele já levantou a mão que sim. Alguém? Algum complemento, alguma pergunta? Eu vou fazer que nem o nosso amado pastor que foi embora. Ou todos entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu espero que possam ter entendido tudo. Justificação pela fé. Esse é o tema. Maravilhoso, né? Passa rápido. 45 minutos, 50 minutos aqui voado. Tem uma pergunta? Como é a pergunta, meu amado? A fé
vai falar aqui no microfone, que seu pastor está meio mouco, para lhe ouvir. Espera aí que o Giliardo vai pegar aqui. A pergunta é boa, eu já vi uma que é sobre a fé. Eu estou fazendo, meu amado. Se eu não souber, Giliardo já está aí, já responde. Tá... Hebreu. Uhum. É o 11, as coisas que vê e não se vê. Então você vê eu aqui, aí vê e eu estou no outro canto e não se vê. E você vê eu lá no outro canto e eu aqui. É justo, o que ele diz lá em Hebreus. Pronto, vamos lá para Hebreu, né? Hebreus 11, Hebreu, 1. o 11, Hebreu 11. Hebreus 11, 1, não é isso? Hebreu 11. Pronto, vamos para lá. Ele está falando fé. Aqui, ó, Hebreus 11, 1. A Amanda já colocou aqui? Vai colocar, né, Amanda? É justamente isso. Ó. A fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, é uma certeza a fé. Coisas que não se esperam, nós não precisamos esperar, mas a convicção de fatos que não se vê. Resumindo, nós não precisamos ver. O que nós precisamos é crer, que nem Abraão. É isso que nós precisamos. Justamente, a fé é isso. Mesmo não vendo, nós sabemos que ela acontece em nossas vidas. Isso é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam. Não se espera, não precisa esperar. A convicção de fatos que não se vê, eu sei que vai acontecer por causa da fé em Cristo Jesus. Amém? Pergunta do irmão, ou complementa-se. Giliardo é que vai responder. É uma pergunta. Na questão da salvação, né? A gente sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Isso. Como dizem Hebreus, mas também a questão do batismo, porque quem crê nele será batizado, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não será condenado. É só mesmo essa questão, né? Ok. É interessante que primeiro tem que crer. Sim. Né? Crer e será salvo. E ser batizado, porque o salvo, a gente lembra sempre do ladrão da cruz, ele não foi batizado. Mas todo salvo ele quer ser batizado, não precisa ser batizado, crê e será salvo. Aí depois ele diz, será batizado. Então sempre é pela fé. E o batismo, ele acontece naturalmente, porque todo salvo quer ser o quê? Batizado. Inclusive é uma das ordenanças deixadas por Deus. Né? Batismo e ceia do Senhor, são as duas ordenanças. Nós temos que fazer isso, mas o batismo salva, não. Ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo sem ser batizado. Os heróis da fé em Hebreus, naquela época, o Antigo Testamento, era por fé. Você tem Abraão, Isaac, Jacó, né? Era fé, eles tinham fé também nas promessas de Deus, que um dia o Messias viria. Então, sempre foi pela fé. Antigo Testamento, eu cria que o Messias viria. Tinha esse crer pela fé. E Novo Testamento, o Messias veio, eu creio que ele veio. E ele é quem me salva. A salvação é pela graça mediante a fé. E o salvo, automaticamente, ele quer ser batizado. E serás batizado, tu e tua casa, ele diz lá. Mas o critério é fé em Cristo Jesus. Amém, meu amado? Louvado seja Deus. Foi bom hoje, né? Janderson estava ali, quer complementar, Janderson? Não? Pronto, mais alguém? Então vamos orar, né? 9 horas, vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por mais uma noite. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E te bendizemos nessa noite, ó Deus. E somos gratos, ó Deus, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Como diz o apóstolo Paulo, isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. E um dia nós cremos, ó Deus, nós temos que crer, nós temos que nos arrepender e nós temos que confessar Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus não tira a responsabilidade do homem. É Ele quem nos salva do começo ao fim, mas Ele diz para crermos, para nos arrependermos e para confessarmos com a nossa boca e crer com o nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o perdido era nós. E um dia o Senhor nos encontrou, ó Deus, e tirou dos nossos olhos a cegueira espiritual, o véu da incredulidade.
foi tirada, Pai, e nós hoje conseguimos ver pela fé, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado para todos sempre seja o teu nome, Pai. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que nós possamos ter um restante de semana na tua presença, uma semana abençoada e abençoadora, para a glória do teu nome. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe.